E aí aqui, perguntas básicas, a gente quer saber quem que preencheu o cargo, contato, o CNPJ da empresa, enfim, isso daqui é bem padrão mesmo. Aí aqui, os envasados, acho que é nosso foco. A princípio, quem vai entrar e vai preencher isso daqui, essa tabela, a gente já sabe que invasa. Mas aqui a gente teve que fazer umas duas novas perguntas, que vai ser o padrão nessas próximas abas, que é para saber de importação e exportação. Então, se a empresa marca sim aqui e marca sim aqui, e se ela não preencher nada, ela, ela vai ter o aviso aqui para ela não esquecer para o respondente não esquecer de preencher. Então, a gente quer saber aqui a quantidade importada, a quantidade exportada em unidades, a quantidade envasada, e aí aqui a gente diferenciou por tipo de material. A gente viu que esse é o padrão, né, nos anuários de aerossóis ao redor do mundo, inclusive o de vocês referente a 2022. É importante saber essa diferenciação aqui entre alumínio e folha de Flandres. A gente quer saber essas proporções. A gente botou outros materiais, por mais que seja, não acredito que seja muito relevante, mas por via das dúvidas a gente botou. E aí tem alguns pontos aqui em relação à categorização. Tem uma categoria que é sprays de acabamento para tecidos, que a gente encontrou em alguns anuários, a gente encontrou inclusive em algum material que vocês enviaram, mas a princípio a gente tirou, enfim, isso daqui está um pouco em aberto. Então, se tiver alguma coisa extra para botar, se tiver algum outro produto, ou então juntar duas em, é, dois tipos de produtos aqui em uma linha só, isso daqui realmente eu tentei seguir os anuários, seguir as tabelas que eu encontrei das associações de aerossóis ao redor do mundo e tentei seguir um padrão mesmo. E aí, caso alguma empresa não consiga responder, principalmente esses produtos de casa, produtos de cuidados pessoais, tem a opção dela botar direto aqui, né, o total. Mas o ideal seria, óbvio, se a gente conseguir esse nível de detalhamento por produto, né? E aí tem algum outros pontos que acho que só tem uma diferença maior, que seria tintas. Se eu não me engano, nos dados, nos arquivos que vocês enviaram, tinta estava dentro da categoria de industriais. E aí, no caso, pelo que eu vi, é, tinta está por fora. E industriais é uma categoria produtos para uso industrial. Então, não abre, né? Não desagrega isso daqui. Então, é só produtos para uso industrial. Só esses pontos que diferenciam do que vocês já vinham fazendo. E aí eu também queria ouvir o feedback para saber o que vocês acham disso. E aí, no final, aqui, outros produtos, né, que não se encaixam em categoria nenhuma assim. Eu vou passar, depois a gente pode, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação. O padrão aqui segue o mesmo. A gente pergunta se a empresa importa e exporta. Aqui, a diferenciação que a gente tenta fazer além o tipo de embalagem, né? A empresa que produz embalagem, a gente espera que ela saiba responder quanto de alumínio e quanto de aço, folha de Flandres, e outros materiais, né? Já que a gente botou aqui, mantém. E aí, quantidade importada, quantidade exportada, a quantidade comercializada no mercado interno seria justamente para a gente não contar duas vezes. Mas é o mesmo padrão e válvulas é a mesma coisa. O princípio da lista de NCMs que vocês mandaram são esses os quatro tipos, mas por via das dúvidas a gente botou outras. Mesma coisa, comercializado no mercado interno, importado e exportada, e propelente, butano e propano. Mas assim, acho que o ideal seria a gente fazer uma espécie de teste com alguma empresa, de repente uma empresa que tem uma relação melhor, mais íntima, assim, mais próxima, para a gente até receber um feedback, para ver se está conseguindo operar bem, para ver se tem alguma coisa que está faltando. E basicamente é isso. Carlos, eu achei a planilha muito bonita, muito bem organizada, ficou excelente, assim, o visual e bem objetiva também.
Parabéns aí pela organização e pela apresentação dela. Eu acho que isso é importante, essa questão, mesmo inclusive a visual. Eu tenho alguns comentários sobre, desde a primeira. Ficou muito. Pode ir lá na introdução que você ou identificação de empresas, né? Identificação de empresas, de repente, direto. Mas aquela introdução ficou super legal também. Ela já dá a diferença em qual das abas que as empresas vão estar, né? Isso. Cara, faturamento é um troço que é realmente sensível, tá? Tem gente que, nossa, mas sei lá, eu queria até dividir essa dúvida com vocês. Não custa nada perguntar. Se as empresas quiserem responder, tá o aviso que não é obrigatório, né? Não sei, eu acho que tudo bem, assim. Aí porque que acontece, Aline? Quando a gente sabe que é um dado sensível, que se algumas empresas não responderem, a informação ela acaba já sendo menos relevante, porque você não consegue fazer a expansão de forma correta. Então, assim, como o faturamento normalmente as empresas tendem a não querer responder, se a gente não for utilizar essa informação, é melhor que a gente não pergunte. Porque aí elas respondem com mais boa vontade dos outros dados. A gente tem isso, sabe, na pesquisa. Mas, assim, se for uma informação que seja relevante para a pesquisa, a gente mantém. Eu estava pensando agora o seguinte, na verdade, essa informação de faturamento, ela é extremamente importante para a gente estimar qual é o tamanho do mercado de aerosóis na moeda local, em reais, em bilhões de reais por ano. Se existe uma outra forma da gente estimar esse número, aí não é relevante. E talvez, se a gente perguntar, daí deixar essa informação de que o faturamento que for explícito aí vai ser utilizado para esse fim, para somar e predizer o tamanho do mercado, porque isso é importante do ponto de vista de representatividade do setor, do ponto de vista de relações governamentais. Então, qualquer posicionamento que a gente tiver como setor, esse é um número extremamente importante. Mas eu confesso que assim, ó, eu sei a importância que eu tenho certeza que o mercado gostaria de obter esse número, mas eu ainda acho que as empresas não vão falar. E aí, sei lá, né? Não, para a questão Então, da acho. representatividade do setor, só valeria se eles falarem a informação de faturamento de aerosóis. Porque, por exemplo, uma empresa que como uma Unilever da vida, ela pode colocar o faturamento dela e isso não representar o mercado de aerosóis, porque ela tem muito mais produto do que aerosol, entendeu? Então, isso não representa, o faturamento dela total não vai representar o mercado de aerosol. Só se ela responder especificamente o faturamento dela relacionado a aerosóis. Então, assim, Sim, tem esse ponto, por isso que a gente deixou separado, porque assim, a gente tem a pesquisa em papel, que é a de papelão ondulado, e a gente pergunta especificamente pessoal ocupado, tá? Faturamento a gente não pergunta. Até pergunta, desculpa. Até pergunta, mas é exatamente da produção de papelão ondulado. Eu não sei se as empresas envasadoras, por exemplo, elas vão ter isso separadinho. Talvez as maiores, mas as menores não têm. Então, isso acaba sendo mais difícil, né, de mapear. você sabe, Vianney, eu acredito que a maioria tem, assim, separado, porque É, ou as empresas têm o maior negócio, ou quase 100% do negócio em aerosol. Mas, por exemplo, uma Unilever, como eles são muito grandes nesse segmento, eu tenho certeza que eles têm o faturamento do aerosol exclusivamente, eles controlam isso entendi. mundialmente. Então, a Eu minha acredito que sugestão, tenham então, acho que sim. seria melhor a gente deixar, então, faturamento e IPO na aerosol. Que aí, se eles souberem, eles informam. Se eles não souberem, eles não colocam. Tá bom. Tá. E em relação, porque aí, por exemplo, esse pessoal ocupado da empresa é ocupado ou empregado, é isso, né? Tipo, que é que você tá no mudo. Tá mudo, tá mudo.
Desculpa, cliquei sem querer. É exatamente isso. A gente pode colocar, inclusive, até uma informação. São as pessoas que estão empregadas relacionadas à produção ou envasamento de aerosol. Tá. Tá. Talvez uma outra informação que é importante, aí de repente para a próxima. Aí eu não sei, a gente mantendo a informação de faturamento, será que a gente colocaria uma informação do para quê que está sendo perguntado? Dá pra botar uma caixinha, tipo essa daqui. Na verdade, tirando esse total da empresa, isso daqui perde sentido. A gente mantém a caixinha e bota o aviso como uma forma de justificativa para incentivar ela a responder. A gente fala, a gente quer saber isso para fins de estimação do tamanho do setor. Dá para fazer alguma coisa nesse sentido. É isso Eu que a gente acho que está seria tentando. legal, porque daí não fica um negócio assim, eu não quero ficar sabendo sua informação, porque, né? É um negócio Tá. geral, a gente quer. Não, a gente coloca também um disclaimer que essas informações elas não vão ser divulgadas de forma individualizada, só agregado. Tá. Eu acho que isso vale a pena reiterar nesse primeiro momento. Sobre essa tabelinha para perguntar envasamento de aerosóis, produção de embalagem, produção de válvula, produção de propelente, ela está muito clara, está excelente. Eu incluiria só mais uma caixinha escrito dono de marca, porque o que acontece? A gente tem algumas empresas que elas são donas de marca, mas elas não invasam, elas terceirizam o invase. E tem donas de marca que elas invasam e terceirizam. E a gente precisaria identificar isso para que não seja contabilizado duas vezes. Aliás, isso é complexo, né? Porque não necessariamente você vai saber a marca. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa que chama Ultralube. A Ultralube fabrica, sei lá, 10 milhões de aerosóis por ano. Só que ela fabrica, não, ela terceiriza esses 10 milhões lá na Sleep Química, por exemplo. E aí a gente vai perguntar para as duas empresas. E aí a Sleep Química vai contabilizar o volume da Ultralube. E aí a gente vai ter o A volume gente, da Ultralube e o volume da Sleep Química. Como que a gente identificaria o que tipo, para não contar os dois duas vezes? a princípio, quem terceiriza não teria que responder, né? Pensando aqui. Quem Mas, terceiriza não responderia? é, Porque na seria. verdade ele não seria o produtor final, né? Ele estaria vendendo no mercado, porque assim, Peraí, vamos tentar esclarecer isso, então. O dono de marca que está terceirizando, ele está comprando o tubo de alumínio pronto, não está invasando. Quem está invasando é outra pessoa. Então, existem vários casos. Existem empresas que terceirizam e terceirizam o pacote completo, ela não compra nada. Ela falou: olha, tá aqui minha marca e eu quero que você invase meu produto e me entregue pronto. Pronto. Aí a empresa que terceiriza compra todos os componentes da embalagem, invasa e entrega o produto final. E existem empresas que terceirizam, mas compram alguns componentes. E aí enviam lá na terceirizadora para invase. O que ocorre é o seguinte: se a gente pega só os donos de marca, por exemplo, uma terceirizadora vai ter, sei lá, 100 clientes, entendeu? E aí eu teria que perguntar para 100 empresas, e várias delas muito pequenas. Então, assim, eu não tinha me dado conta. Assim, ó, eu sabia dessa questão, mas não tinha me dado conta de como fazer para não ter essa É, contabilização. porque tem uma dupla Porque, contagem, né? e outra Porque coisa, se a gente pegar uma empresa terceirizadora e uma empresa dona de marca, a gente vai estar contando duas vezes. é, Teria, e não tem teria que como botar. dividir. Eu acho que seria mais fácil criar uma coluna no invase, se a empresa terceiriza, a quantidade terceirizada.
Pode Porque ser. tem empresa que terceiriza e invasa. É, Tem? Ah, exatamente. então tem que ter essa Exatamente. diferenciação na aba E é do Eu difícil aerossóis acho que é porque mais fácil. Eu acho que é mais fácil, como o Carlos colocou, se a gente no aerosol envasado, a gente perguntar se esse total ele é terceirizado ou não. O quanto, né, desse total é terceirizado. Pode perguntar se o invase é próprio ou se o invase é terceirizado. mas como que a gente faria para excluir uma coisa da outra, de qualquer forma, Não, mas entendeu? aí ela vai estar dizendo, aí se for um dono de marca, a gente pode colocar aerosóis envasados. Ali vai estar ali, o dono de marca que compra o produto todo, ele vai botar ali, ó, totalmente terceirizado. Aí a gente sabe quantos foram terceirizados e aí tem para saber diferenciar. E se a empresa só terceiriza, só invasa. É que Desculpa, eu acho que a só. gente conseguiria fazer essa diminuição se a gente tivesse 100% de tudo. Aí sim dá para você tirar uma coisa da outra. Se a gente não tem 100%, porque aquela lista, ela é que assim, tem muitos pequenos que faltam ali, entendeu? mas aí a gente tem que entender qual é a proporção de aerossóis que são terceirizados aí. Dessa Certo? amostra, o que a gente vai entender é o perfil. Dentro dessa amostra, qual é o percentual que é terceirizado, até para a gente poder tentar estimar isso quando expandir. Não vai ficar perfeito, porque a gente não tem 100% não vai ter 100% das respostas. Mas é uma estimativa bem melhor do É, que se a gente deixar essa dupla contagem acontecer. na verdade, perfeito, eu já abri mão dessa perfeição, gente, Hum. assim, muito tempo atrás, né? Mas assim, Nem é assim tanto a gente mesmo. vai ter uma forma de seguir. Ah, desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Já tinha Não, concluído. então, uma forma da gente conferir seria contar pela ótica da embalagem, pela ótica da válvula e pela ótica dos aerossóis envasados. Acho que a gente consegue se aproximar, né, diminuir o nosso erro da estimação dessa forma, entendeu? Porque tudo Uhum. bem, a gente tem o risco da dupla contagem, a gente não vai conseguir todas essas pequenas empresas que invasam, né, que as outras terceirizam através dela, mas se a gente também olhar pela ótica da embalagem, da embalagem em si e da válvula, acho que a gente vai conseguir pelo menos ter uma ideia melhor. Mas não sei. É... é porque assim, ó, tem algumas empresas que elas têm um volume gigantesco de marca própria e de produto terceirizado. Tipo, muito grande mesmo, sim. Bem relevante. E dentro desse volume terceirizado, eu não saberia dizer o que, que é o que aí. Entende? Tá, mas se a gente souber se ela souber quanto que ela invasa e quanto que ela terceiriza, já é um bom caminho. E a gente pegando as principais empresas que invasam, também já seria um caminho. É, Porque, por as exemplo, empresas essas que empresas fabricam, eu vejo como muito importante. As empresas que fabricam em si. Porque, que mesmo que fabricam, sejam você diz a embalagem ou que invasa? o aerosol final, que fazem o Ah, sim. invase mesmo do aerosol. Se a gente pegasse, tipo, os principais donos de marca e invasadores maiores, eu acho que esse seria o foco. Os demais que não invasam poderiam ficar de fora. Não sei se a gente já faria essa logo de cara. Tá. Eu acho que se a gente conseguir, se a gente fizer dessa opção para a pessoa, para o respondente botar o quanto que ela terceiriza, quanto que ela invasa, já. O problema é que a aba do aerossóis invasados, ela teria que responder, né? A empresa que produz e que invasa vai responder, e a empresa que também que produz também, mas a empresa que só invasa também vai responder. Então,
a gente tem que identificar quem que terceiriza e quanto que terceiriza. E aí, que aí a gente vai conseguir. Acho que para quem que ela terceiriza que não dá para saber, né? Aí já é muito sensível. Né? Pois é um dado sensível, exatamente. E é uma coisa que eu não tenho todas as. Eu posso tentar fazer esse levantamento e a gente focar só em quem produz. Só em quem produz. Não os donos de marca, assim. Aí a gente pega o total de produção Brasil. Nos principais envasadores. E acabou. Não considera quem é dono de marca que terceiriza. Porque senão Ou vai ficar perguntar para complexo. quem é dono de marca só o que ela invasa e não o que ela terceiriza. Sim, é verdade. É verdade. E aí a gente pega os principais produtores. Porque senão vai ficar uma contagem dupla mesmo. Você vai ter que pensar Eu vou pegar aquela lista de empresa. Porque, ó, eu vou compartilhar aqui rapidamente, só para mostrar o que eu tô querendo dizer. Aqui eu não fiz essa diferenciação. Eu não fiz essa diferenciação, tá? Então, assim, é uma planilha que tem uma lista, por exemplo, a Unilever é uma dona de marca que se ela terceiriza é muito pouca coisa, tá? Ela produz a grande parte do volume. Acredito que, sei lá, é por volta de 90%, talvez o resto seja importado, enfim. Mas a Baston, por exemplo, eu acredito que 60% seja marca própria e o resto é tudo produto de outros. E é um volume gigantesco, é a segunda maior. Então, aqui dentro tem muita empresa, muita. Ou seja, a gente não ia ser complexo identificar quais são todas que estão nesse volume, que ele é muito grande. Quando você Ah, diz muita empresa, é muita empresa que terceiriza para ela, é isso? ela terceiriza, ela Ah, invasa para outros. Ela tem as duas entendi, coisas. Ela é dona entendi. da marca, ela é dona daquela marca Bove, por exemplo. Então, eles têm um volume grande da marca Bove, mas eles terceirizam muito. Eles recebem muitas marcas para produzir a marca dos outros. Tipo, um volume enorme. É muito difícil de saber a quantidade de empresas que estão ali e fazer a exclusão. A Coty é um volume gigantesco, eles produzem, eu acredito, a grande parte, mas uma parte eles terceirizam também. Mas eu acredito que eles estejam numa mesma condição da Unilever, tipo, eles produzem a maior parte. E aí, se eles. Mas aí a pergunta para eles poderia considerar quase o volume todo, não acho que ia dar muita diferença. A Reckitt também. A Reckitt está na mesma condição. Na verdade, todas as grandes estão muito assim. Eu acho que elas devem produzir de 80% a 90% de tudo que elas vendem. Sei lá, 10% elas devem terceirizar. Mas aí a gente mandando questionário para elas, elas respondendo, a gente já tem uma boa estimativa do mercado. Mas, por exemplo, existe uma grande aqui, essa Sleep Química, por exemplo. Ela é grande. Mas ela é só terceirista, só. Ela não tem nada de marca. E a Flora, por exemplo, é uma marca. E essa Flora, ela fabrica na Sleep. Entende? Então a Flora eu teria que tirar. Porque ela é uma dona de marca, mas a Sleep já estaria considerando ela e várias outras. Então vale mais a pena considerar a empresa que terceiriza, que a gente considera a Produção Brasil. Porque senão vai ser confuso. Então, eu teria que excluir mesmo todas as empresas que não têm fabricação própria do nosso envio de dado. Tipo, se não tem fabricação própria, fica muito complexo. Teria que ser É, só as empresas que fabricam. a empresa, a empresa, a gente pode perguntar, a gente pode deixar de forma explícita para que a gente quer saber o quanto que ela invasa, independente se ela está terceirizando, se ela não está terceirizando, se é Sim. próprio. A gente quer saber só o total invasado. De repente a gente pode simplificar dessa forma. Botar um aviso, deixar um pouco claro que a gente não, que a gente quer saber o quanto que ela invasa. Se ela terceiriza, então ela não está invasando. Mas aí a gente vai Uhum. pegar toda a produção própria dela.
Eu acho que dá para simplificar dessa forma. Acho que é Mas isso, aí tem que Carlos. deixar claro, porque isso pode deixar confuso para as pessoas que vão responder. Eles vão pensar nisso, eles vão pensar, ué, mas aí a gente também terceiriza, e aí como é que faz? E aí a gente fala, a gente deixa explícito na aba de aerossóis invasados. A gente quer saber quanto que sua empresa está invasando. Pode ser para outras empresas, pode ser próprio, não faz diferença. Porque eu acho que essa diferença não importa para a gente. A gente quer saber o tamanho total do mercado. Sim. Não sei, o que vocês acham? Acho que é isso, Carlos. Acho que o que faz sentido é talvez colocar no questionário, perguntar você tem o quanto que você invasa internamente na sua empresa. Deixar explícito que o que está perguntando de quantidade ali é interno à empresa, desconsiderando qualquer terceirização, qualquer compra de fora. E se a empresa só terceiriza, então coloca não produz internamente. Uma coisa assim. Acho que isso faz sentido. Isso é a empresa que só terceiriza e então ela não entra, ela não recebe o questionário. Não sei se tem alguma empresa grande que está nessa lista de associados que só terceiriza. Você sabe de cabeça? Você lembra assim? Sim, essa Flora, por exemplo, é uma. Ela só Essa terceiriza. fora. Só. Tudo. E aí quem invasa Mas para não ela Mas é aí essa tem aqui é a uma. questão, é isso que a minha preocupação aqui, Carlos, é que se a gente, por exemplo, não pegar essa resposta da Flora, ela só terceiriza, mas talvez com quem ela terceiriza com mais de uma empresa e uma dessas empresas não esteja ali. É. Porque existem algumas informações que eu sei e existem algumas informações que eu também não sei. Eu não sei. Tipo, até porque eles mudam, né? Não é uma informação fixa. Hoje eles invasam com uma empresa, daqui a pouco invasa com outra, então não é uma informação assim que. Eu não sei, eu não tinha pensado nesse nível de complexidade. O que eu pensei? Vamos avançar para as outras abas e depois a gente volta nessa questão, porque não achei tão simples mesmo. Bom, sobre essa parte das categorias, eu estava até mexendo nela hoje de manhã. Assim, a principal é produtos de cuidados pessoais, desodorantes, ou antitranspirantes. Eu colocaria, eu acho que spray corporal junto com. É porque o desodorante é um mercado muito grande, é um mercado que é bem importante a gente acompanhar. Então, eu acredito, e até porque a gente também tem relatórios da Euromonitor, então eu acho que é bem legal deixar desodorante e antitranspirante junto, não colocar com spray corporal, porque spray corporal acho que é um volume pequeno, também nem acho que vai impactar tanto, mas o ideal seria ele ficar junto com outros. Então, se você pudesse colocar, tipo, desodorante ou antitranspirante, mas, tipo, focar só desodorante, que eu acredito que seja, sei lá, metade do mercado de aerosol, acredito que seja esse item aí, né? Então, vale a pena ele estar sozinho. Ah, sabão, eu não sei se a gente. Eu acho que talvez a expressão sabão em aerosol. Acho que a gente poderia só manter mesmo creme de barbear ou espuma de barbear, alguma coisa assim mesmo nesse item. E produtos para cabelo, daí eu acho que é tudo mesmo. Hairspray, mousse, poderia entrar tudo aí. E o que não for isso aí, tá em outros. E é isso aí. Pro- Produtos para casa, daí indo lá para a parte de cima, aromatizantes de ar é isso aí, aromatizante de ar, air care, enfim, eu acho que é isso, spray, odorizador de ambiente, eu acho que o nome eles vão entender.
Limpadores em geral, eu acho que é uma categoria. Polidor de móveis, eu não sei se seria uma categoria assim, né? Vou até olhar aqui. Nos nossos últimos anos, a gente botou odorizadores de ambiente, limpadores. O inseticidas, ele sempre está separado. Mesmo que eu contabilize ele como produtos para casa, ele sempre está separado. Então, não faz diferença ele não estar nessa categoria. Tipo assim, se ele tivesse... A gente vai querer saber o quanto que é exatamente de inseticidas. Então, tá ok. Agora, esse polidor de móveis, assim, a gente nunca fez essa separação, tá? E eu não saberia dizer qual que é o tamanho desse mercado para... Sei lá, então não sei se a gente colocaria junto com outros isso daí, para deixar até mais simples. Mas se a galera quiser preencher, né? Sobre industriais e automotivos. Na verdade, assim, aí depois eu tenho uma categoria tipo industriais ou técnicos, né? Que são produtos automotivos. Industriais seriam tipo lubrificantes, acho que a gente poderia até colocar lubrificantes, desmoldante, especificar o que é. E tinta, porque assim, ó, automotivos, produtos automotivos, exceto tintas e verniz. Ó, ótimo. O industriais eu acho que seria legal então especificar que é lubrificante, desmoldante, o que é esses produtos industriais e outros. Tintas, independente, porque tintas, o que eu percebi é assim, que tem lugares que tintas são colocadas junto com produtos industriais, e tem lugares que eles colocam junto com produtos para casa. Mas o importante é ele estar separado. Aí depois, todo o resto, tirando isso que eu citei, a gente considera como uma categoria outros. E aí é produto para cuidado com animal, farmacêutico, alimentício, é isso. E outros. Ah, tem uma categoria que eu acho que seria importante ter aí separada, que é produtos para festa, que é espuma de carnaval, buzina, tinta para o cabelo, essas coisas para festa mesmo, focado em festa. A gente também tinha essa separação ao longo dos anos, então eu acho importante manter. Mas assim, da forma como. Aí a única coisa que diferenciaria seria. Porque, por exemplo, no produtos de cuidados pessoais, você colocou como uma categoria inteira. Daria para fazer a mesma coisa para outros e produtos industriais técnicos. E aí, produtos industriais técnicos entraria o automotivo, industrial e tintas. O inseticidas poderia entrar em produtos para casa e o resto que sobrou fica em outros. Porque essa eu estava olhando aqui, ficou parecido com. É que assim, o que eu percebi, né? Cada país faz de uma maneira. E o que mais importa é você ter, se a gente tiver, quanto mais granulado a gente tiver, melhor. Então, mas a princípio pegou todas as categorias, Carlos. Aí não sei se você anotou aí, mas depois eu também anotei aqui, a gente faz Eu pequenas anotei aqui. modificações. Não, Eu perfeito. peguei Mas tá eu peguei perfeito. exatamente igual o anuário da Associação de Aerossóis lá da Inglaterra. Parece que é o mais bem feito, assim. Bem E eles organizado separaram, eles mesmo. não colocaram industrial, tintas no outros, entendeu? Eles fizeram questão de botar como uma categoria própria. Tintas, uma categoria própria, automotivos e industriais separados. Mas, de repente, dá para botar outros aqui e inserir esse, né? Mas aí tem outros Eu também. gostei. Eu tô com ele aberto aqui Todos esses mesmo. aqui são outros também, na verdade, se a gente parar para pensar. O Na inseticida não, verdade, Carlos. O inseticida vai para cima e produtos para casa, pelo que eu entendi. É verdade. é que assim, Então, esse eu inseticidas tô é com ele complicado, aberto porque aqui. O inseticida
inseticidas, mesmo que a gente coloque junto com cuidados para casa, geralmente, ele sempre está separado, porque inseticida, como ele é um volume muito alto, todo mundo quer saber quais são as diferenças. Eu estou com exatamente o relatório do Reino Unido aqui aberto, e ele faz essa separação. É excelente. No fim das contas, se as empresas responderem da forma como está aqui, depois, como a gente vai organizar o dado, a gente faz o que a gente quiser. Tipo, é isso que é o mais importante. Tá especificado os principais que a gente quer saber e acompanhar ao longo dos anos, tá? Então tá ótimo. A única coisa que eu alteraria aqui é o industriais colocar na explicação, né? Como lubrificante, desmoldante, para eles saberem o que a gente está considerando como industrial, tá? Mas tirando isso, o resto poderia até deixar assim e depois a gente organiza como a gente quiser, tá? Não ficou porque, por exemplo, no relatório europeu, ele sempre ele agrega, tipo, então ele coloca inseticidas como produtos para casa, ele coloca produto automotivo, farmacêutico e alimentício, tudo como outros. Então, ele só faz meio que 3 categorias, e como ele faz isso para todos os países, ele pega esses números aí e agrupa. Mas o importante é, se a gente conseguir ter ele aberto, é maravilhoso. Esse é o foco. Tá, Então, mas é eu isso acho que seria mesmo. bacana esse produto para festa, a gente tem que pensar aqui, porque realmente não está especificado, né? E de repente é uma coisa que Ele não vaza, tá. não vai Eu saber onde acredito colocar. que. Por que eu acho que seria legal tá? Porque eu acredito que a gente tem um número grande desses produtos aqui, muitas vezes diferentes de outros países, mas semelhante à Argentina, por exemplo. A Argentina, eu acredito que tem um número até maior que o nosso. Então, é só esse que eu incluiria e não deixaria em outros. Porque a gente tem um histórico de outros anos, inclusive, na Abas. Só esse que incluiria e o industriais colocaria uma explicação só. O resto eu acho que poderia deixar assim, porque ficou ótimo. Beleza. E esse nível de detalhamento aqui entre alumínio e folha de Flandres, vocês recebem dados já receberam dados sobre outros materiais que sejam relevantes? Só uma dúvida que eu Olha, tinha. assim, o mercado brasileiro tem 1 bilhão e 300 milhões que é estimado, tá? Esse valor para plástico, que é outro tipo de material, seria tipo 50 mil. Então é quase irrelevante, Carlos. Assim, plástico usa muito pouco no Brasil, tipo nada, assim. É praticamente. Mas as empresas sabem diferenciar aqui a quantidade de alumínio e folha de Flandres. Sabem. Então, se é meio que irrisório, a gente poderia tirar, né, essa informação, que é menos uma coisa para a empresa pensar em Sim. responder. O de outros materiais, sim. É. Poderia excluir mesmo. Aí, embalagens. Embalagens, a questão é a seguinte: na verdade, talvez todas aquelas categorias, o ideal seria que elas estivessem recolocadas em embalagem, porque seria mais uma forma de comparar os dados informados. Quem fabrica a embalagem, uma boa parte da fabricação já é focada na categoria. Eles já sabem. Então, acho que seria interessante ter essa divisão por categoria. Nas embalagens, exatamente a mesma dos aerosóis envasados. Da mesma maneira. Tá, mas tá. Então a gente vai querer saber a quantidade produzida, quantidade comercializada, importada e exportada para alumínio e para aço e para cada produto. Na Esse valor verdade, maior. a planilha.
A planilha que você fez no aerosóis envasados, ela poderia ser exatamente a mesma, só que para embalagens. Não mudaria nada. Porque aí, ó, você tem o que é alumínio, o que é aço e quais são todas as categorias. E o que é importado, o que é exportado. Tem tudo. Mas quem vai preencher é quem produz a embalagem. Aqui teriam 2 colunas novas, né? Na verdade, aqui Mas, Aline, o você que a gente quer é acha o que isso não é total de muito cada um. complexo, não? Desculpa, Carlos, eu te interrompi. Porque, assim, quem produz a embalagem ela pode ter mais de um. Eu imagino que tenha embalagens padrões que podem servir para mais de um tipo de produto. Não necessariamente eles vão saber qual é o produto final que vai ser colocado. Minha preocupação é a gente colocar essa abertura aqui, eles não saberem responder tudo. É que assim, ó, da última vez que eu fiz, quando eu fiz o levantamento, que é assim, ó, gente, todos os levantamentos que foram feitos antes, as metodologias que foram feitas antes, foram de uma forma muito manual. Eu nem acho legal a gente se basear nelas. Mas, ao mesmo tempo, para eu ter o dado organizado por categoria, ele foi todo passado pelos fabricantes de embalagem. Então, por exemplo, se o cara produz 200 milhões de embalagem, os maiores volumes, ele sabe para qual categoria que foi. Ele sabe que 50% foi para inseticida, 20% foi para aromatizante de ar e o restante foi em outros. Tipo assim, ele sabe. Pode ser que existem algumas... Eles vendem embalagem branca também. Mas a maior parte é com rótulo. Daí ele sabe qual é a categoria. Porque é assim, ó, Então, o mas aí nosso, seria. Oi, pode falar, vai. o nosso maior, o que eu posso, sei lá, não vou dizer garantir, porque daí já é uma palavra forte, mas o maior engajamento dos nossos associados são os produtores de embalagem. Tipo, a probabilidade de a gente ter 100% das respostas dos produtores de embalagem é enorme. Então, é nisso que eu estou me baseando para fazer uma pergunta mais assertiva. E também, confesso para vocês, nos erros da planilha anterior. Porque quando eu mandei a planilha anterior, eu mandei da forma como está aqui, ó. Tipo, quanto que você fabricou por ano de aço e de alumínio? Aí eles preencheram lá. E aí eu fiquei com muita dificuldade de organizar as categorias, porque eu não tive tanta resposta das empresas fabricantes. E aí quando eu liguei para eles para perguntar, eles tinham a informação. E não era difícil de buscar, entendeu? E se for difícil, não tem problema, não preenche, mas se você souber, preencha. É isso. Esse é o foco. Então, aqui, Carlos, talvez seja melhor a gente ter a mesma coisa para embalagem, só que com um campo mais agregado, talvez, porque se ele não souber, ele coloca tudo em outros. Porque, sim, a gente tem que ter uma opção, né? E tem que ter esse disclaimer também, né? A gente tem que deixar claro que a gente quer esse nível de detalhamento, mas pode ser que ele não tenha. Sim. Que... Tem gente que não tem, tem gente que também não quer dar, tá? Teve gente que me ligou e falou: a gente não vai te dar. Falei, tá bom, vai. E do mesmo jeito que isso foi feito para embalagens, ser feito para válvulas. A mesma coisa. Porque as válvulas, eles também sabem para que tipo de categoria que eles estão vendendo. Porque é uma válvula específica para cada tipo de produto. Eles sabem também essa informação. E, na verdade, Então, mas aí, como são 4 tipos de válvula, acho que ia ficar uma tabela muito grande para ser preenchida. Entende? Porque para cada produto tem que dar 4 opções de válvula, 4 colunas para cada tipo de válvula. Não, eu não estou preocupada com válvula com atuador, sem atuador ou atuadores para válvula de aerosol. Isso daí é um NCM para a gente saber que ele identifica as válvulas específicas para aerosol, para fazer algum outro tipo de levantamento. Enfim, é um negócio meio que paralelo. Mas o que é importante para o nosso levantamento é qual é a quantidade que é vendida em cada categoria, a mesma coisa. E aí o que eu tô falando, para a válvula é exatamente igual para embalagens. O que importa é a divisão por categoria. A probabilidade da gente ter o engajamento dos produtores de válvula esse ano
é muito boa. Tipo, a gente tem praticamente todos os produtores de válvula dentro da associação e muito interessados em contribuir, tipo, muito interessados. Então, e eles são menos empresas, né? E outra, grande parte deles tem, tipo, algumas especialidades. Então, o importante é a categoria. Eles sabem para que serve aquela válvula. Se ela é com atuador, se ela não importa. Quantas válvulas são vendidas para desodorantes e antitranspirantes? Tanto. Quantas válvulas são vendidas para inseticidas? Tanto. Pronto. É isso. Não importa se Então, ele vendeu só. o tipo de válvula não importa, então. Não. Então, essa lista essa classificação, essa categorização de produto tem que ser, é o principal foco de trabalho agora, tem que estar perfeito, tem que estar englobando tudo e tem que estar sem deixar nenhuma dúvida, porque todas as informações a gente vai tentar obter por essa ótica, né? Sim. Tô falando isso também porque eu falei com eles, tá? Eu liguei, dois deles eu fui pessoalmente e um terceiro eu liguei, que são, tipo, 4. Eu falei com 4, tá? E eu falei praticamente com os maiores do Brasil. Todos eles me falaram que quando eles preenchiam os dados, eles faziam meio que um negócio entre eles, num almoço e não sei o que, eles faziam focados nas categorias. A quantidade de válvulas produzidas em cada uma das categorias. Então, não é necessário ter, por exemplo, todas as categorias e mais válvula de aerosol sem atuador, com atuador, não. É só, tipo, categorias e quantidades. A planilha que você produziu para aerosóis envasados, ela pode se reproduzir para embalagens e válvulas, a mesma coisa. E eu perguntei para eles exatamente isso, como que era fácil. Aí um deles foi lá e me imprimiu os últimos dados e trouxe, olha, é assim que a gente fazia. O importante é as categorias, querem saber as categorias. Tá. Qual o Então, tamanho de cada uma das categorias? Tá. A válvula vai ficar exatamente no mesmo tamanho, a aba de válvula vai ficar exatamente no mesmo tamanho da de aerossóis envasados. Agora, a embalagem que vai ter que ficar o dobro, né, por conta da diferença do material. A gente vai querer saber a mesma coisa por produto para aço e para alumínio. Mas no aerosóis envasados você também já tinha colocado essa coluna, vai ficar igual? Bota lá para tu ver. Ó, aerosóis envasados. Ó, tá vendo? Ó, envasados com embalagem de alumínio, envasados com aço. Aí só vai excluir essa terceira coluna de outros materiais só. É a mesma coisa para embalagem. Mas aí a gente quer saber quanto de cada foi importado, exportado e comercializado no mercado interno. Não, envasados não, mas importado e exportado. Teria que ter duas colunas novas. Acho que essa daqui ia ficar um pouquinho maior, mas não acho que ia ficar tão confuso, realmente. É que assim, ó. Responder. Sabe por que eu acho que vai facilitar para embalagens? É assim. Eu tenho 9 fabricantes de embalagens no Brasil. Olha só como simplificar a brincadeira. Desses 9 fabricantes, um só fabrica alumínio e aço. Só. Todos os demais ou fabricam só alumínio ou fabricam só aço. Só tem um que fabrica 2. Então, talvez a parte das embalagens poderia estar simplificada mesmo, e aí só para que na verdade ele vai preencher as 2 colunas, entendeu? Todos os demais tipo, vão responder só para aço. O cara só fabrica aço, ele não fabrica alumínio. E o outro que fabrica alumínio é só alumínio. E outra coisa, eles vão acabar. Depois a gente vai ver isso nos resultados, né? Mas, por exemplo, o cara que fabrica alumínio, a porcentagem que ele tá na categoria higiene pessoal é gigante. Alumínio é praticamente higiene pessoal. E aço tem higiene pessoal, mas as outras categorias são mais relevantes. Então, vai acontecer isso também. Em termos de categorias, vai colocar todas, óbvio, né, para ele preencher, mas vai ter essa diferenciação entre os materiais. E por isso que é muito valioso a gente perguntar por categoria para os produtores de embalagem.
Pode falar, Chay. Uma dúvida. Então, se eu estou entendendo, a gente vai perguntar as categorias do tipo de aerosol que vai à produção, tanto para os envasadores, quanto para os produtores de embalagem, quanto para os produtores de válvula. Você falou que só tem nove produtores de embalagem no Brasil, é isso? A gente tem cobertura completa disso? Vocês têm os 9 produtores de embalagem associados e possivelmente responderiam? Se eu não me engano, a gente só não tem um, mas ele é tipo, é o menor. É muito pequeno, é muito menor do que os demais. E ele é o único que a gente não tem. E mesmo assim eu vou nele provavelmente em breve. Então, assim, eu acredito que sim, a probabilidade do engajamento ser 100% é muito grande. Muito, muito grande. Tanto de embalagem quanto de válvulas. Essa é a parte que eu tô mais confiante, tá? Então, Então é fico possível pensando que a gente consiga ter uma boa ideia da produção pela ótica das embalagens. A gente usa os envasadores para ver uma outra ótica que se bate, mas isso talvez resolva um pouco o problema de você ter envasador terceirizando. Porque se tem tão pouco produtor de embalagem, se vai ter uma cobertura completa e eles sim. sabem responder por categoria, porque o que a gente estava pensando que talvez quem está mais upstream, quem está produzindo insumo, não sabe exatamente para que o insumo está indo. Mas se eles sabem, talvez a gente consiga bastante Eles nessa linha. sabem. O aerosol, em especial, ele tem uma característica, porque a rotulagem ela é feita na produção da embalagem. Na maior parte, tá? Não é em todos, mas é na maior parte. Nos maiores volumes, ele é feito na produção da embalagem. Ele só não é feito para volumes bem menores. Pode ser que seja assim, né? Sei lá, não é tão pequeno assim, vai 10, 20%, mas o engajamento vai ser muito grande. Mas a questão que aconteceu nos outros anos é assim. Só para a gente não ficar tão contente assim, embora eu queira que todos nós fiquemos contentes até o final do estudo, tá, gente? Assim, eles vão responder, tá? Acho muito provável, a gente vai cobrir praticamente 100%, Chay, essa é a intenção. Qual que é o problema? Se importa muito embalagem vazia. Essa é a questão. A primeira questão é que se importa muito embalagem vazia, tipo, muito relevante. E se importa também embalagem cheia, né? Tipo, produto final, essas duas coisas. Ou seja, se você não contabiliza isso, você vai perder muito dado. E além da importação, tem uma questão de estoque. Eu não sei qual é a porcentagem de estoque que às vezes foi usado no ano, entendeu? Isso é uma informação que a gente também perde. Por isso que o mundo perfeito é fazer das 3 categorias mesmo. Dos produtores né, e donos de marca, dos produtores de aerosol, das embalagens e das válvulas e cruzar esses 3. Porque se você se focar mesmo só em embalagens, mesmo que a gente tenha 100% de engajamento, vai faltar dado. Porque mas é uma questão... essa quantidade importada, quem importa vai poder preencher tanto na aba de embalagem quanto na aba do produto final. Esse é o foco. Porque quem a embalagem, o cara que produz aqui, ele pode importar matéria-prima, mas ele invasa aqui, ele não vai saber exatamente qual é a quantidade importada, né? Ele não sabe. Mas quem sabe E, por exemplo, o aerosol envasado, aí não está especificado se ele importa a embalagem vazia. Não, mas aí ele vai colocar a produção, e é isso que importa, entendeu? Ele não vai colocar quanto que ele importa de lata vazia. Ele vai colocar Então, quanto que a ele... vazia seria na aba de embalagem. E aí, aerossóis mas aí envasados seria a importação do produto final.
Mas aí quem produz a embalagem não sabe quanto que é importado de embalagem vazia. A gente vai conseguir esse levantamento pelo Comex, só que ele vai ser um valor em quilos, e a gente vai fazer uma estimativa para saber a unidade. E é isso. Não vejo outra forma. Quer dizer, pelo menos eu, né? Mas vocês que estão vendo pela primeira vez e tem bastante expertise nisso, depois a gente pode ver como fazer esse levantamento. Meu, propelente, agora, então tá, a gente falou das embalagens e das válvulas serem semelhantes, né? O questionário. Propelente, para mim, é excelente, porque é isso, quantidade comercializada. Então, isso tá bem legal, porque eu não sei se eles vão preencher, mas tá bem legal da forma como tá. O que produziu, o que importou, né? E o que comercializou. Exportar é difícil, né? Eu acho que a gente não exporta nada, tá? De gás. Mas não exporta. A gente importa, mas exportar não. Tá bom. Agora a gente volta para aquela parte de aerosóis envasados, né? Eu não sei, o que eu tô pensando em fazer é, de repente, revisar aquela planilha de contatos empresas. Ou então a gente manda para todo mundo e depois a gente exclui. Não sei, acho que não, né? Melhor excluir antes. Porque senão vai ter um trabalho de envio, né? E de receber, e de, enfim. Excluiu o quê? Não entendi. A gente encaminhou para vocês uma lista de contatos de empresas, certo? Ah, tá. Então, se a gente acordar que os aerosóis, que a gente vai excluir as empresas que não fabricam, daí eu vou ter que excluir algumas lá. Mas foi o que o Vivi falou. Se a gente não conseguir captar todo o mercado de invasa que essas empresas terceirizam, seria interessante manter. Acho que cabe a gente pensar mais um pouco em Tá, como botar tá isso. bom, tá bom. Gente, eu tenho uma outra reunião agora. Eu acho que o Chay ainda tem algumas dúvidas para tirar com vocês. E aí, como tá gravando, depois eu acabo pegando, tá? Tá. Viviane, eu só queria depois falar contigo sobre o contrato e sobre o cronograma também, só para a gente colocar algumas datas no cronograma. Eu vi que vocês já colocaram os períodos, mas para a gente colocar a data mesmo de início e fim e a gente ir controlando, tá? Data, você quer data específica? Sim, sim, porque, por exemplo, a gente coloca lá, fase de levantamento, 1 mês, mas aí eu não tenho exatamente quando começou e quando exatamente vai Na terminar, para a verdade, gente vai saber começar pela data do contrato, né? Efetivamente, ela começa pela data do contrato. Ela só conta a partir da data do contrato. Não, Do tudo bem, contrato. Viviane, mas a gente está antecipando uma série de questões. Isso foi o que a gente acordou, inclusive o que está sendo cumprido. Então, a gente não vai excluir esse tempo, certo? Não, A não, gente não vai. vamos. Mas é para fins contratuais aquilo fica valendo. O que a Viviane Então, está mesmo que a gente. falando é que no contrato a gente não pode antecipar, entendeu? É, Apesar da sim. gente já ter começado, a gente não pode no contrato dizer que a gente já começou. Não, claro, eu não quero alterar no contrato. Eu tô falando para nossa organização mesmo, tá? É só para tipo assim, ó, a gente começa a reunião, a gente tem um cronograma de quais são as datas de cada uma das etapas para a gente ir acompanhando, entendeu? Fora do Não, mas eu. contrato, não precisa ser Sim, formalizado. sim. Então, é Não isso que eu estou sei. falando. No contrato não precisa estar. A gente pode fazer um cronograma detalhado,
para a gente fazer o acompanhamento disso fora, porque no contrato é mais, assim, não tem como, exatamente, não tem como eu colocar Não, o que a sim, gente eu não. já gastou de tempo. Então, assim, vai estar aquele Sim. formato que a gente definiu, embora a gente está fazendo tudo para entregar no final de outubro. Mas, assim, o que está me preocupando aqui é um pouco a coleta, tá? Porque, assim, a coleta deveria estar acontecendo em agosto e setembro. A gente já está aí se aproximando da metade de agosto. Eu só estou preocupada um pouco com isso, se as empresas vão responder a tempo, né, para a gente poder manter o cronograma que a gente validou com vocês. Mas esse cronograma detalhado a gente pode fazer e validar com vocês, inclusive, junto com os trâmites do contrato aí. Perfeito, Na eu não estou verdade, é mais preocupada para a gente com. se preocupar com as datas de início e fim no final do ano que vem, tá? Tá, então é justamente isso que eu queria falar contigo sobre o contrato, tá, Viviane? Porque para a gente fechar o segundo ano nesse contrato, a gente precisa da aprovação do Conselho do Orçamento de 2025, a gente não tem. Então eu queria que a gente, se você puder, fazer a atualização do contrato considerando só esse ano, e aí para o ano que vem a gente faz um outro contrato, e aí considera o orçamento de 2025, aí sim, porque eu não consigo fazer essa aprovação antes. A gente vai começar a fazer o orçamento de 2025 agora em setembro e vai aprovar com o conselhinho na primeira reunião de outubro. Aí sim eu consigo, enfim, combinar um contrato para 2025 com vocês, mas antes disso eu não consigo. Porque esse ano a gente teve que fazer um investimento extra para a contratação desse trabalho. Inclusive, a gente fez um rateio, a gente não conseguiu 100% do pagamento, ou seja, a gente já vai dispor de uma parte do orçamento que a gente não tinha programado, a gente não consegue fazer isso sem a gente ter esse orçamento aprovado, tá bom? Então, Isso é um problema para a gente, porque toda a parte da proposta ela foi baseada nisso. Então, assim, toda a parte de aprovação interna lá com o jurídico, ela foi feita com base em 2 anos. Então, teria que mudar tudo. E, inclusive, a proposta ela só foi aceita por conta da questão de ser 2 anos para poder diminuir o valor. e qual foi a redução do valor? Eu acho que foi 5.000 por 5%. ano. 5.000, mas era, foi 14. Tava 140 ano, aí considerando 2, ficou 135 cada. Isso. Foi de quase Então, de repente, a 10%. gente faz uma revisão no valor, mas não, a gente não consegue. Eu tive uma reunião com o conselho esse mês, na semana passada, Não, e foi o quase orçamento. 5%. Uhum. Tá, a gente vê isso então, tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Ficou muda, Vivi. Acho que ela já saiu. Já saiu. Tá. E aproveitando que a Vivi falou da questão da parte da aplicação da pesquisa, eu entendi lá no e-mail, Aline, que você tinha falado que aqueles contatos foram que você passou, né? Que você não tem mais informação, né? De e-mail, de telefone, é o que está ali. É isso? Uhum. Aí, só uma dúvida. Tem algumas empresas não associadas que respondem, que responderam à pesquisa de alguma forma. Como é que vocês conseguiram essa informação se lá não tem contato? É assim, Patrícia, na verdade, os anos anteriores, a gente nunca fez uma pesquisa com todos, tá? Essa é a primeira vez que a gente tem aí quase, sei lá, mais de 100 empresas de contato. Então, tem algumas que realmente a gente não tem. Mas o que eu pensei? De repente, a gente foca nos outros anos, acho que um ou duas empresas responderam e não eram associadas, mas a gente tinha os contatos porque elas eram associadas anteriormente. Então, a gente tinha os contatos. Eu pensei porque a maioria das empresas e as maiores empresas a gente tem, tirando a Unilever, que eu vou buscar. Então, o que eu acredito que vale a pena? A gente focar, das que a gente não tem, focar nas mais importantes para buscar.
E aí eu vou fazer esse trabalho de buscar eu mesma pessoalmente, falando com os conselheiros, falando com algumas pessoas que são mais influentes, que têm esses contatos, tá? Os demais que a gente não tiver, pelo menos nesse primeiro momento, a gente exclui da pesquisa nesse primeiro momento. Ou então a gente estabelece um prazo, por exemplo, eu não queria, por exemplo, já tem o questionário produzido. Eu não queria atrasar o cronograma, porque a gente não tem o contato de 15 empresas, por exemplo, considerando que elas não são relevantes, tá? Agora, eu também gostaria da gente ter um prazo, por exemplo, a gente já enviou o questionário para a maioria, tipo, a gente já mandou para 80 empresas, que são as mais importantes, sei lá. E a gente tem, sei lá, 2 semanas para buscar o contato de outras e a gente poder mandar, e aí elas teriam um tempo menor de resposta, tipo assim. Mas pelo menos a gente tem um time para repassar para vocês esses contatos, para que seja enviado depois. Mas aí, se a gente não começa o trabalho porque está faltando elas, aí eu acho que acaba comprometendo para Não, vocês isso. também. Não, a gente pode até começar antes, isso não é problema, mas é mais a questão dessas dúvidas mesmo, das não associadas, que vocês não têm contato, são importantes, e a busca para a gente é mais difícil do que vocês buscarem Com essa certeza. informação. Então, é mais fácil a gente ter esse apoio de vocês em buscar todas essas informações de quem vai responder, não é um contato aleatório dentro da empresa, de fato, quem vai responder lá dentro. Porque, assim, a gente trabalha com pesquisa aqui, a gente sabe o que é prospectar uma empresa. Então, assim, dá muito trabalho. Né? Então, assim, então, nessa parte, a gente espera o retorno de vocês. E o quanto antes, você falou em 2 semanas, mas, assim, quanto antes vocês tiverem essas informações, melhor. Sim, se ela é complexa para nós, fico imaginando quanto é para vocês. Então, eu nem considerei, tá? Essa ser uma responsabilidade de vocês, tá? E assim, eu me comprometo em realmente fazer o melhor para buscar esses contatos. Mas, nossa, Patrícia, não posso garantir que eu vou encontrar o contato perfeito, tá? Porque, assim, às vezes... Mais próximo. Exatamente, entendeu? Eu vou fazer o meu melhor, Nem mas, que... assim, às vezes ainda o contato não é perfeito, né? Você coloca lá o contato e tal, e aí, às vezes, é nada a ver, e aí a pessoa compartilha com outra pessoa, enfim. Acontece. Então, também, não que a gente não vai pegar qualquer coisa, entendeu? Mas eu também... não posso garantir, porque quem passa os contatos, às vezes, não conhece exatamente quem seria a pessoa, sabe? Então, e aí a gente... mas aí, de repente, caberia um trabalho interno de vocês de fazer uma checagem, de dar uma verificada se realmente é o contato ou não, para a gente compartilhar essa dificuldade, porque senão o tempo passa e a gente não consegue aplicar a pesquisa. Tá. Eu acho que agora o Chay, eu acho que tem algumas dúvidas. Chay, você pode falar? Antes da gente passar, Patrícia, por isso que eu queria, tipo assim, ó, a minha intenção não é colocar isso no contrato, tá? Eu acho que eu me expressei mal naquela hora. A minha intenção é só a gente ter algo para a gente se organizar. Eu digo, isso facilita também para mim. Então, por exemplo, a primeira etapa de levantamento ou então de fazer o questionário, ela vai até, vamos supor que a gente tivesse colocado dia 15 de agosto. Então, eu já sei que a gente está atrasado, e aí, por exemplo, eu vou te pedir, vamos supor que tem uma informação que está dependendo da gente. Eu vou saber que a gente está adicionando aí, sei lá, uma semana, o que a gente dá para fazer antes, o que a gente dá para fazer depois. Mas pelo menos ter um norte para saber se a gente está atrasado ou se a gente não está. Isso aí eu adiciono. A gente faz isso aqui internamente no Excel mesmo, encaminha para vocês e depois valida. Isso não tem problema, não. Simples, não tem nada assim, não precisa ser super detalhado, tá bom? Assim, simples, mais para o nosso até porque a gente já faz isso internamente, até para a gente se organizar, então não é nada demais, não. Tá bom. Só uma coisa, Chay, para agilizar essa questão do questionário, vocês botaram vários pontos aqui, também falei que a gente precisa repensar como incluir algumas outras coisas, o caso das empresas que terceirizam 100%. Para a gente agilizar, não ficar dependendo de reunião, eu vou encaminhar, a gente faz esse bate-volta com questionário via e-mail, tá? Tá.
Sabe o que eu vou pedir para vocês? Se vocês. Beleza, a gente fala por e-mail. Mas se vocês puderem me passar um contato de WhatsApp de vocês diretamente, porque às vezes você me manda um e-mail e aí eu quero te mandar um áudio perguntando alguma coisa, entendeu? Ou um telefone, enfim. Mas áudio às vezes funciona super, sabe? Então, se a gente puder também ter essa comunicação, acho que agiliza bastante. Tá, eu vou mandar Porque por às vezes e-mail eu junto falo com com alguém, o eu já próximo repasso a questionário. informação para vocês. Entendeu? Se vocês puderem me passar um WhatsApp, eu Tá. acho que ajuda super. Tá, Tá beleza. bom. Vou botar junto no corpo do e-mail. Prometo não mandar mensagem de sábado e domingo, tá, Carlos? Fica tranquilo. Beleza. Bom, Vai, Chay. eu fiquei com algumas dúvidas analisando os dados antigos. Assim, eu sei que o que a gente vai fazer não é a mesma coisa, mas a gente sentiu que era importante entender como foi feito para ter alguns nortes para o que a gente vai fazer. E teve vários pontos que a gente ficou em dúvida, e eu queria tirar algumas dúvidas com vocês. Assim, várias já a Vivi e a Patrícia já mandaram por e-mail, mas acho que nem tudo ainda está respondido. Eu vou abrir rapidinho um desses dados que vocês enviaram para a gente há um tempo já, né? Que é esse. Deixa eu ver se não tem. Esse aqui, dados de mercado. Sim. E aqui a gente tem, beleza, os dados de importação e produção nacional. Esse dado de 1.224 milhões,8, que é o mesmo dado que está naquele relatório bonitinho em PDF, ele é diferente do que a gente tem no que a gente entendeu que são os microdados que é fornecido pelas empresas, que seria esse último envio empresa Aerosol de vocês. Que aqui nesses dados, e como vocês passaram por essa aba que seria de 22, a gente só tem 1.209 milhões. Então, acho que uma primeira dúvida era por que essa diferença e como que vocês complementaram esse dado aqui para encontrar o que ficou no relatório e o que está nesse dado agregado final. Tá. Acho que uma primeira dúvida seria essa. Tá, Chay, eu vou aproveitar, eu não sei se vocês estão gravando, mas se vocês estiverem gravando, para vocês guardarem para vocês. Vai ficar tranquilo. Pode Isso aí é deixar. totalmente interno e restrito. Ótimo. Assim, vou ser muito sincera com vocês. Em relação a a partir de antes de 2020, eu não tenho ideia como foram levantados os dados, tá? Eu vou dizer, eu não tenho ideia, mas assim, às vezes eu vou visitar algumas empresas e eles falam, eu participei, a gente fazia de uma maneira informal, e aí cada uma das empresas falava um valor e tudo mais, era meio que assim, tá? Mas eu não tenho nada formal, nenhuma metodologia, nenhuma fórmula, não tenho nada, é uma caixa preta, tá? Os dados estão lá e acabou. Antes de 2020, tá? A dúvida era mais para 22, especificamente. Tá. Em relação a 2022, na verdade, aquele valor, aquela lista de empresas com aqueles valores, elas não foram enviadas pelas empresas, tá? Não Tá. foi. Não foi porque enviado. acho que a Vivi tinha perguntado isso no e-mail e aí você não estava respondendo. Ela perguntou se, tipo, todos os dados tinham sido enviados pelas empresas. Por isso que às vezes é melhor a não gente tinha dado falar igual. assim, né? Porque às vezes quando a gente lê, a gente interpreta de uma outra maneira e Não, acaba não beleza. respondendo exatamente o que você perguntou. Então, foi assim, tá? Quais foram os dados enviados pelas empresas? Os dados enviados foram os dos produtores de embalagem, que é o que eu falei, que a gente sempre tem engajamento. Então, mesmo que a gente tenha feito um trabalho meio que assim, não muito organizado e tudo mais, as empresas produtoras de embalagem responderam. Elas sim responderam. Aquela lista que você tem foi uma lista assim. Eu sentei junto com um produtor de válvula, para tu ter uma ideia, um produtor de Essa aqui, né? válvula.
Eu nunca tinha visto uma organização de dados como essa. Eu não tinha nem ideia que alguém tivesse alguma estimativa como essa, tá? Foi a primeira vez ever na vida que eu tive um acesso assim. Então, eu sentei junto com o fabricante de válvula e ele fez essa lista e colocou essas estimativas, primeiramente. Ele listou empresas Entendi. que eu sequer tinha mapeado. Eu não tinha ideia que essa empresa existia. Ela colocou a lista e ela foi me falando os volumes baseado no quê? Como essas empresas participam de bids, né, de concorrência, então a Unilever vai abrir concorrência para os fabricantes de válvula, aí vários fabricantes de válvula participam, eles têm uma ideia do volume de cada uma das empresas, que eles participam da concorrência. É isso. E Entendi. aí ela colocou essa lista de valores. E aí o que eu fiz? Aí eu falei com ela primeiramente, depois eu falei com mais 3 ou 4 empresas falando dessa mesma lista. Quanto Uhum. você acha? Então aí eu liguei para as outras, muito informal, Chay, assim, ó, eu com a lista aberta no meu computador, desse jeito. Liguei no telefone da pessoa e falei assim: fulano, quanto você acha que a Unilever fabricou em 2022? Aí ele falou tanto. Aí eu escrevi lá, do lado do nome dele, tanto. Aí eu liguei para outro e perguntei a mesma coisa. E a gente foi fazendo essa lista. Existem empresas que não tinham o número da Unilever, mas tinha de uma outra empresa. E aí fui fazendo meio que uma média, mais ou menos, no que as pessoas estavam me falando, mas ainda assim se percebe que foi um negócio muito grosseiro, né? Mas ainda assim melhor do que baseado só nos fabricantes de embalagem, porque é um dado muito Entendi. incompleto, muito incompleto, E tá? os E dados dos aí, fabricantes de embalagem foram os que somaram 1.224 milhões. não. Ainda assim, dessa lista de empresas, existem volumes que a galera não conseguia estimar. Então, eu coloquei como se aquelas empresas que a gente tinha fosse igual a uma porcentagem, que era a maior parte. E o restante como se essa porcentagem fosse igual a 98% das empresas. Então, eu fiz uma regra de 3, entendeu? Porque aquela lista que você tem não é 100% das empresas. Faltava empresa. Então, se eu fosse colocar como um valor exato, também não estava correto. Porque tinha mais empresa ali. E eu não tinha o número delas. Então, eu estimei Uhum. uma porcentagem que elas representariam e fiz uma regra de 3. Porque eu estou Tá. considerando que eu tenho a maior parte das empresas levantadas ali, entendeu? A maior porcentagem. Mas não é 100%. Ou seja, tem um erro Tem tem 1 milhão alguma. de erros, tá? Tem um erro no levantamento, tem um erro nessa estimativa da porcentagem que elas significam. Tem uma série de erros Entendi. aí. É, Ou seja, não é muito confiável, tá? tá, tá bom. É, então, eu acho que isso já responde várias das dúvidas, porque várias coisas a gente encontrou inconsistências entre um dado que estava num lugar e outro. E imagino que. Então, aqueles dados que estão na. Deixa eu abrir uma outra planilha aqui. Aqueles dados agregados de 98 a 2022, aquela parte que está desagregada por categoria, isso tudo foi feito dessa mesma. Aqui. Foi feito mais ou menos da Não, mesma metodologia. 2021 foi ainda pior, tá? 2021 foi pior. Porque eu não tinha a lista dessas empresas com os volumes delas e eu não tinha essa divisão por categoria. Eu só tinha um volume total baseado na quantidade de propelente. Foi assim, tipo Entendi. Então você uma. tinha um total e algumas empresas informaram quanto que Eu produziam para sempre. cada categoria e você extrapolou. É, eu sempre tenho as empresas de embalagens, o total das embalagens. As embalagens é meio que o grande essência aí dos dados, mas ao mesmo tempo ela fica muito incompleta, porque tem muita importação de embalagem vazia, muita.
Então, não é condizente com a produção brasileira. Tá. Tem tanto, gente, que É, existe até uma possibilidade de dumping, de importação de alguns países, só para vocês terem uma ideia, assim, da preocupação que é a quantidade como é relevante a quantidade de embalagens importadas, vazias. tá, eu acho que talvez ajudaria a gente dar uma olhada no que outras empresas de invase ou de produção de embalagem enviaram para vocês de dado. Caso vocês tenham mais dado que essas empresas forneceram e puderem passar para a gente, além disso que está agregado, talvez ajude um pouco. Acho que 2021 a assim, gente tem, Chay. 2021 a gente tem porque foi a gente que fez esse levantamento, né? A gente mandou e-mail para as empresas e elas responderam. 2022 a gente só tem o consolidado. A gente não tem as divisões por cada uma das empresas, tá? E acho que a gente não enviou, Má, o Ijana, Enviou, tá nessa mesma planilha de estava para 2022. 21. Eu Isso. achei que talvez estivesse para 22, mas entendi. É que 22 a gente não recebeu, porque foi como o mesmo levantamento que vocês estão fazendo. Por exemplo, a gente não vai receber o número aberto, né? A gente vai receber o número consolidado para efeito de publicação e tudo mais. Foi assim. Por Entendi. isso que de 2022 a gente não tem. Mas você acha que dessa vez a gente vai conseguir desagregado por categoria? Você sabe qual foi um erro muito grave do levantamento de 2022? Foi o fato de não ter perguntado dessa maneira que a gente está perguntando. Porque eu simplesmente não sabia que eles tinham essa informação. Entendi. Uma outra dúvida. E aí, uma pergunta de validação para vocês de uma ideia que eu tive. Assim. De todos os dados que a gente tem mais facilmente acesso pelo IBGE, o único que é medido por unidade são as válvulas. E aí eu queria saber, e a gente consegue também importação de válvula. Então a gente consegue só pelas válvulas, mais ou menos, quanto de válvula produzido aqui, quanto de válvula importado. Você acha que isso daria uma estimativa boa do mercado de aerossóis? Você acha que tem válvula que vai para outra coisa? Pode ter algum defeito nisso, assim, só em uma validação de vocês? Eu vou te fazer uma pergunta. Muitas empresas de válvula no Brasil importam as válvulas e montam elas aqui. Aí eu não sei se isso, entendeu? Não, acho Porque, que tipo assim, é esse tipo de questão que eu queria saber se tem essas peculiaridades igual tinha nos invasos, assim. Se é uma coisa bem simples, válvula. significativo. Bem significativo, Chay. Então, eu não sei Tá. te dizer. Assim, ó, na verdade, eu tô. Talvez o número de válvulas ele seja melhor ainda do que o número de latas. Tá? Uhum. Na verdade, assim, você fez uma pergunta. Será que o número de válvulas, eu pegando os dados pelo IBGE, eles seriam significativos do tamanho do mercado? Seria uma estimativa excelente, seria melhor do que o de latas, provavelmente, tá? Mas existiriam essas questões assim, que uma parte das válvulas são importadas, mas elas são importadas pelos próprios fabricantes de válvula. Elas não são Entendi. importadas, Então, tanta válvula importada pelos fabricantes de aerosol, tipo separado. Elas são importadas pelos fabricantes de válvula. Então, quem fabrica válvula é quem importa a válvula, praticamente, a maioria. Então, seria um número melhor. Sabe o que eu estava pensando enquanto a gente estava conversando assim? Eu gostaria de não errar os mesmos erros. Então, assim, tem várias perguntas que eu faço um pouco um telefone sem fio, né? Eu pergunto para os fabricantes e depois eu respondo aqui para vocês. Mas às vezes vocês me fazem algumas perguntas que talvez eu não tenha. Eu posso errar em alguma das respostas. Eu não quero cometer esse erro novamente.
Então, o que eu pensei é, de repente, claro, eu vou perguntar para eles novamente, mas eu gostaria que a pergunta fosse feita diretamente, sabe? Eu pegar um fabricante de válvula, um fabricante de lata, e a gente mostrar novamente o questionário. Porque, tipo assim, de verdade, se a gente mandar por e-mail, não vai ser a mesma coisa. Como a gente está num momento bem crítico, que é assim, vamos consolidar a informação bonitinha, vamos fazer tudo o que a gente pode fazer para ser mais assertivo, eu acho que vale a pena chamar eles para essa reunião, né? E aí a gente às vezes fazer essa pergunta que você acabou de me fazer, por exemplo, entendeu? E eu perguntar para eles. Acho Porque uma boa. eles, né? Seria ótimo, Porque, mas seria ótimo ser feito de forma separada, até mesmo para não, né, para não tirar o foco. A gente marca uma conversa rápida com alguma empresa de válvula, outra que invasa, outra que produz embalagem. Aqui vocês têm uma relação melhor, que que tem um certo tamanho no mercado, né? Que não seja uma empresa, uma produção muito ínfima. isso. Seria ótimo. Não, sempre tem pessoas maravilhosas, gente, em todos os segmentos, né? Não são todos, mas existem alguns, sim. E eles com certeza vão saber responder. Então, de repente. Mas assim, eu não sei. É que às vezes marcar. Se vocês tiverem essa disponibilidade, porque eu acredito que a conversa seja rápida, inclusive, né? Seria mais que uma validação assim. Seria meio que um produtor de alumínio, um de aço e um de válvula. E um envasador. Envasador. Para até aquela questão lá do. Acho que Envasador seria importante, que terceiriza, seria entender exatamente como é que. De preferência, um produz e terceiriza. Dependendo se for para ser algo bem simples, tipo, ter um feedback de questionário e talvez tirar alguma dúvida sobre dados públicos, dados de IBGE, etc., código, pode ser só eu e Carlos pensando que Vivi e Patrícia têm muita coisa para fazer e talvez tenha uma agenda mais lotada. E aí eu acho que talvez a gente consiga fazer algo rápido. Mas Eu acho que não vale até a excluindo pena a vocês, não. gente. Não, para mim eu acho ótimo. Mas assim, eu acho que até vale a pena, depois que o Carlos finalizar depois dessa conversa, o questionário, de alguma forma, Aline, a gente fazer um piloto. Pegar esse questionário e aplicar em uma dessas empresas para ver qual é a percepção deles. Se a gente tiver essa validação, talvez a gente faça a validação com um e piloto com o outro, né? Meio assim. Certo. Mas eu acho que porque daí se tiver comentário de mais algum. Eu gostaria até de botar todo mundo na mesma reunião, né? Os concorrentes, mas aí eles podem ficar. Né? Então é melhor fazer um por vez mesmo. E o que eu pensei até para agilizar o time de vocês é assim, de repente a gente pega um dia e marca tipo 30 minutos, um na sequência do outro. Aí a gente faz 1h30, a gente mata os 3. E uma outra estratégia que eu pensei para essas reuniões seria a gente chamar alguns, tipo assim, de repente a gente chama um envasador, chama um dono de marca grande que não gostaria de passar os dados só para ele ver o trabalho que está sendo feito, ele participar, e ele meio que assim, então eu vou responder, só assim, meio que Pois, se ele envolver, topar participar da reunião, né? Então, não, ele topa, mas aí depois até convencer as pessoas internamente. A Marcela já sabe de quem eu tô falando, né, Marcela? Não, porque às vezes o cara é super engajado e tal, mas aí ele chega lá e fala, não vou passar. Você fala, como assim, né, gente? Vai acontecer. Mas aí eu acho que às vezes ele participar dessa construção, talvez dê um pouco mais até de... gente, muito obrigada pela disponibilidade. Eu vou agendar essas reuniões para a gente fazer. Vai ser um divisor de águas mesmo, assim. Tá bom, então, gente. Legal. Eu acho que é só isso, né? Tá, Acho que então a sim. gente faz. O que eu pensei, Patrícia? O que a gente fica devendo para vocês a partir de agora? A gente agendar essas reuniões para validar o questionário, certo? E a gente fazer uma revisão das empresas que a gente não passou os contatos, né, Má? A gente vê quais são as mais importantes, a gente buscar essa informação, tipo, sei lá, acho que em uma semana. Porque o mais importante, de repente, é a gente conversar com a Jaque, mas talvez algumas coisas a gente vai ter que buscar mesmo, assim. E a gente combinar de enviar até segunda-feira da semana que vem. Esses contatos e agendar essas reuniões com cada um para validar o questionário.
E essas informações do IBGE e tudo mais, tá? Aí, o que fica faltando? Revisar o contrato, tá? E um cronograma para nossa organização, tá? Não precisa, e obviamente não está no contrato, tá? Mas só para a gente se organizar. E aí depois, se puder, Paty, a gente separar algumas reuniões recorrentes para o acompanhamento do projeto, que aí a gente já organiza a nossa agenda também, né? Não fica aquela coisa que a gente sempre fica com dificuldade de marcar. E a agenda da gente já viu, né? Tem horas que perde o dono. Mas de repente no cronograma a gente já coloca essas sugestões de datas, porque fica mais fácil. Tá? E a parte do contratual, quem vai tocar vai ser a Viviane, aí a gente vai conversando, tá? Bom, combinadíssimo. Gente, é a realização de um sonho esse trabalho. Queria ser assim, mas, nossa, eu juro pra você, é um negócio assim, sério, muito especial, assim, muito especial mesmo. E Que bom. Na verdade, para ser assim ainda melhor, a gente sabe que a gente vai fazer um evento no Resort Casa Grande Hotel lá no Guarujá, se a gente finalizasse até lá. Eu não quero forçar, tá, gente? Não quero colocar pressão. Acho que o mais importante é a qualidade do dado. Isso realmente é o mais importante. Mas eu gostaria muito de ter vocês lá para um momento, assim, poderoso, né? De apresentar os dados nacional, internacionalmente. Ia ser top, assim, ter vocês lá. Então, enfim, quem sabe a gente consiga, mas se não der, não tem problema. O mais importante é a gente ter o dado e ter ele mais confiável possível e, enfim, mais preciso possível dentro das condições que a gente tem, né? Porque... Tá bom, então, gente. Então, obrigada, boa tarde aí para todo mundo e boa semana aí para vocês.